Hoje é dia de responder book tag aqui no canal. Oi gente, aqui é a Gláucia e no vídeo de hoje eu vou responder pra vocês a tag 5 estrelas criada pela nossa maravilhosa web diva lá do palco de leituras, o Otávio. Eu vou deixar o link do vídeo dele aqui embaixo pra vocês conferirem, também conhecerem o canal dele. Eu adorei quando vi essa tag porque eu também sou uma pessoa muito emocionada pra dar nota nos livros, então de vez em quando a gente dá 5 estrelas para alguns livros que na verdade não merecia tanto, e essa tag é justamente por isso. Ela tem 7 perguntinhas e eu vou contar agora para vocês qual é e vou falar quais os livros que eu encaixei nessa tag. Mas antes de continuar assistindo esse vídeo, né, como sempre, se você ainda não for inscrito aqui no canal, eu vou te convidar para se inscrever e ativar o sininho para receber notificações de próximos vídeos. Deixa aqui também seu like e compartilha esse vídeo com algum amigo que possa gostar desse tipo de conteúdo, porque isso ajuda muito na divulgação e na entrega do meu trabalho. Agora vamos lá conferir quais são essas perguntas, né, e quais foram as minhas respostas. E a primeira perguntinha é: um livro 5 estrelas que não foi favoritado? E para responder essa pergunta eu escolhi O Mar Sem Estrelas, da Erin Morgenstern, que foi o meu primeiro contato com a escrita dessa autora. Ele foi lançado pela Morro Branco, tem capa dura, é um livro lindo, mas aqui nós temos uma história muito complexa, muito densa. A gente precisa estar com atenção total para entender esse livro e mesmo assim é bem difícil. Aqui nós vamos conhecer o Zachary. Ele vai encontrar um livro misterioso escondido na biblioteca da universidade onde ele estuda. E esse livro vai trazer nada mais, nada menos do que a história da infância dele. Então imaginem que loucura você ler a sua própria história, decisões que você tomou ou deixou de tomar. É isso que vai acontecer com o Zachary e ele não vai conseguir ficar em paz por conta disso. Ele vai atrás dos motivos para esse livro estar ali, dos motivos para a história dele estar nesse livro, e ele vai conhecer esse O Mar Sem Estrelas. E como eu falei para vocês, é um livro muito denso, é um livro que tem histórias dentro de histórias, ele tem fábulas, então a gente vai tentando entender o que está acontecendo. Demora um pouquinho, mas quando as histórias começam a se encaixar, você fica, uau, que livro é esse? Só que quando eu terminei esse livro, eu ainda fiquei com a sensação de que algumas coisas eu não tinha entendido completamente. Eu cheguei a conversar com outros leitores que também leram a obra e ficaram com a mesma sensação. Então ele acabou não sendo favoritado por conta disso, porque eu não tive certeza completamente de tudo que acontece, embora isso não seja ruim, né? Mas foram muitas dúvidas que ficaram na minha cabeça. Eu quero reler essa obra em algum outro momento e eu acho que é possível que a minha visão seja um pouco diferente quando eu reler e é possível que ele seja favoritado se eu fizer essa releitura. Segunda perguntinha: um livro 5 estrelas que não merecia essa nota, mas você deu mesmo assim. E sim, gente, eu sou uma leitora emocionada. Se eu gosto do livro, se ele me faz sofrer, se ele me faz chorar, eu já tô entregando as minhas 5 estrelas, pode levar. E o livro recente que aconteceu isso foi Um Amor Desastroso, da Brittany C. Cherry. Eu sou fã dessa autora, gosto muito da escrita dela. Eu sei que ela às vezes traz mais drama do que deveria, mas quando eu li Um Amor Desastroso, né, que foi leitura coletiva lá da LC da Sofrência, que eu fiz no último mês, eu gostei muito da escrita. Ri bastante com esse livro, sofri também bastante. Aqui nós vamos conhecer a Hazel, que tem uma família aí desestabilizada por conta do uso de drogas. E ela vai conhecer o Ian Park, que tem o mesmo problema. Eles não vão se dar bem no início por conta da bagagem ali de história de vida deles. Mas depois a gente vai acompanhar esse relacionamento crescendo, esse amor nascendo. E foi um livro que me deixou assim com o coração quentinho no final. Gostei muito dessa história. Mas aqui nós temos alguns errinhos acontecendo, principalmente errinhos de continuidade, não dá para passar despercebido. E então é um livro que não merecia as 5 estrelas, mas como me emocionou bastante, como esses personagens cativaram meu coração, tanto os protagonistas como os personagens secundários, que assim arrasam quando aparecem nas cenas, né? Então ele levou minhas 5 estrelas e não me arrependo. Terceira pergunta: um livro 5 estrelas que te surpreendeu? E para responder essa pergunta eu escolhi Vem Comigo, da Karma Brum, que inclusive eu vou fazer leitura coletiva na LC da Sofrência em setembro, então leiam esse livro comigo, porque quem é leitor sofredor provavelmente vai gostar muito dessa história. Esse livro partiu meu coração em 1000 pedacinhos e eu não imaginava que ele fosse fazer isso comigo, porque pela capa, né, gente, a gente não imagina que vai sofrer tanto. Ele é indicado para fãs de comer, rezar e amar. E aqui nós vamos conhecer a história da Tegan,
Ela tem a vida perfeita, um marido maravilhoso, tá com um bebê a caminho, só que esse sonho de construir a família dela vai por água abaixo quando ela sofrer um acidente e perder esse bebê. O que acontece é que ela vai sofrer um acidente de carro e quem tá dirigindo esse carro é justamente o Gabe, o marido dela. E a Tegan vai se enterrar num luto profundo, né, numa tristeza sem fim, e ela vai acabar transferindo toda essa tristeza pro marido dela, né, toda essa mágoa de perder esse bebê, de não conseguir construir a família que ela tanto sonhava. E isso vai atrapalhar bastante a relação do casal, só que o Gabe vai lembrar ela do pote dos desejos que eles tinham, onde eles colocavam as viagens que eles queriam fazer, e ela vai tirar 3 nomes, né, de 3 lugares diferentes para eles viajarem e tentarem recomeçar. Esse é um livro lindo, gente, que apesar de falar sobre luto, vai também falar sobre recomeço, né, sobre reconstruir sua própria vida. E como eu falei pra vocês, esse livro partiu meu coração, mas valeu muito a pena. É um livro que me deixou assim de coração acelerado, eu não conseguia parar essa leitura, eu li até 4 horas da manhã até finalizar esse livro, porque eu tomei um susto com as revelações que acontecem aqui. Eu não estava preparada, então leiam esse livro comigo, ele tem um preço ótimo lá na Amazon, vou deixar o link aqui embaixo pra vocês. Então esse é um livro 5 estrelas que com certeza me surpreendeu muito. 4ª pergunta, um livro 5 estrelas de um gênero diferente do que você costuma ler. E para essa pergunta eu escolhi daqui para baixo, do Jason Reynolds. É uma história contada em forma de poesia e prosa, né? Um estilo de narrativa que eu leio bem pouco, né? Que eu consumo menos do que deveria. E esse livro aqui é bem diferentão, ele é narrado em 67 segundos, o livro inteiro. E nós vamos conhecer nessa obra o Will, que mora numa comunidade onde existem algumas regras de convivência e ele vai perder o irmão para a violência, né, que existe nessa comunidade. E nessa história o Will vai estar dentro de um elevador e quando ele entra nesse elevador ele entra com alguns pensamentos, né, ele quer vingança por conta da morte do irmão, só que em cada andar que ele vai parando, ele vai se deparar com alguma pessoa ou alguma lembrança que vai fazer ele refletir sobre qual a atitude que ele deve tomar em relação a essa morte do irmão dele. Então essa é uma história muito densa, é uma história pesada, apesar de ser uma história bem rápida de ler. É um livro que traz muitas reflexões importantes, então é uma obra que eu indico muito para vocês e ela é com certeza uma história 5 estrelas. Quinta pergunta, um livro 5 estrelas de não ficção. E para responder essa pergunta eu nem tive dúvidas, porque não ficção é um gênero que eu consumo muito pouco, preciso melhorar minha relação aí com esse gênero literário. Então eu trouxe novamente Medicina dos Horrores, da Lindsay Fitzharris, que vai trazer a história do Joseph Lister, o homem que revolucionou o apavorante mundo das cirurgias do século XIX. Eu sei que muita gente não gosta desse livro, acha cansativo, acha maçante, mas é um livro que eu adorei, achei extremamente interessante pra gente entender, né, como nós somos privilegiados depois dessas descobertas, entender como era feito, né, essas cirurgias, como eram feitas de formas precárias. Então é um livro que me deixou assim bem interessada. Para quem gosta aí da área, eu acho que é um livro assim maravilhoso. Então, não ficção 5 estrelas para mim, sem dúvida, é Medicina dos Horrores. Sexta pergunta, um livro 5 estrelas que valeu a hype. E esse livro para mim foi, sem dúvida, Daisy Jones and the Six, que foi meu segundo contato com a escrita da Taylor Jenkins Reid. Eu já tinha lido em outra vida, talvez, dela anos antes, e acabei não associando o nome dela com esse livro aqui. E eu vi muitas opiniões positivas sobre essa obra, fiquei com as expectativas nas alturas, e isso não interferiu em nada na minha experiência, pelo contrário, Daisy Jones and the Six supriu todas as minhas expectativas. Aqui nós temos uma história de amor, música, sexo, drogas e rock and roll. Temos aqui o início da banda Daisy Jones and the Six, né? Na verdade os The Six, e a Daisy entrando depois para essa banda. Então a gente vai acompanhar aqui como foi o início da banda e por que ela chegou ao fim. O livro é feito em forma de documentário, né? Como se a gente estivesse aqui acompanhando a perspectiva desses personagens. Temos perspectivas diferentes sobre o mesmo fato da história. Então achei isso incrível, como se eu estivesse ali nos bastidores acompanhando tudo. E é uma obra que me cativou muito, principalmente por conta da música. Eu sou uma pessoa muito musical, eu gosto bastante de livros que trazem música. Então Daisy Jones and the Six é um dos meus queridinhos, valeu muita hype e eu continuo indicando ele até hoje. Estou muito feliz que vai ter adaptação ano que vem pela Amazon Prime, pelo que eu fiquei sabendo. Não vejo a hora desse livro ganhar as telonas e não vejo a hora dele trazer mais leitores para o mundo da literatura também. Sétima e última pergunta é, um livro 5 estrelas para todo mundo, menos para você.
E antes de eu responder essa pergunta, eu já vou pedir para vocês não me odiarem, porque eu sei que temos muitos fãs desse livro, mas eu sei que ele também divide opiniões. E para mim, com todo respeito, esse livro é Joyland, do Stephen King. Eu já falo aqui que eu sou fã do Stephen King, gosto muito dos livros dele, mas Joyland para mim não funcionou da forma que eu imaginei que funcionaria. Eu acho que eu fui com uma ideia diferente sobre esse livro. Achei que nós teríamos mais de terror aqui nesse parque, que nós teríamos mais de investigação. E o que eu encontrei aqui é um personagem que reflete muito sobre o passado dele, sobre a vida dele. Achei que a história ficou muito cansativa em alguns momentos, apesar de ser um livro curto, que eu achei que eu iria devorar. Eu demorei bastante nessa história porque eu não conseguia me conectar com ela, não conseguia me conectar com esse personagem. Então, Joyland não foi o que eu imaginava. Eu acabei dando 3 estrelinhas pra ele. Mas gosto muito do King, tá, gente? Respeito quem gosta dessa história. Eu só acho que a expectativa que eu tinha pra ele acabou não sendo suprida e por isso não foi tudo que eu imaginava. Por hoje é isso, eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar esse vídeo, gostado de conhecer quais foram as minhas respostas pra essa tag. Me conta aqui qual é o livro 5 estrelas que valeu a hype pra vocês, que eu vou adorar saber. E lembrando que eu tô sempre também conversando com vocês lá no Instagram e que eu faço live de leitura todos os dias lá na Twitch, então não deixe de me acompanhar também por essas outras redes que vai ficar aqui embaixo. E se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir e compartilhar para ajudar aqui no alcance. E não deixe de se inscrever aqui no canal se você ainda não for inscrito para acompanhar todas as novidades que virão por aí. Eu vou ficando por aqui. Um beijinho para vocês, um beijinho também para todos os membros lá do meu clube, que é o Clube Mais Que Livros. E a gente se vê num próximo vídeo.